Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez, mais uma quinta-feira, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus juntos. E hoje vamos dar início a mais um livreto, mais um estudo bíblico, com o tema Más Lembranças, superando o seu passado. Então, aí, durante algumas quintas-feiras, nós estaremos estudando esse livreto com a igreja, com os irmãos. Nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa igreja, também colocar, irmãos, a retomada dos cultos. Vamos estar orando nesse sentido. Que Deus possa estar nos orientando nesse retorno, que possa ser um retorno debaixo da aprovação e da vontade de Deus. É claro, ciente que Deus está no controle, também ciente das nossas o que devemos fazer, ciente dos nossos compromissos. Então, oremos para que Deus nos dê direção, nos dê prudência, nos dê cautela também, mas precisamos orar pelo nosso retorno, que Deus possa estar nos abençoando. Oramos pela Rita. A Rita perdeu um filho e Deus possa estar confortando o seu coração. Pela Marli também, moradora aqui de Campo do Coelho, tanto a Rita como a Marli. Pelo Marcos e pelo Manuel Malaquias, são irmãos que pedem também oração. Pelos enfermos, orarmos aí pela nossa irmã Gesilda, por Dona Ione, por Dona Delvira, por Dona Nilza, por Dona Germa, que Deus possa estar abençoando. Orarmos pelos afastados, para que possam renovar uma aliança com Cristo e também com a igreja. E pelos aniversariantes, tivemos a Raquel, completando no último dia 12 mais um aniversário. Também oramos pelo pastor Haroldo e pela Mirielle, aniversário de casamento. Oramos pelo Abelar, também aniversário, no dia 16. Pastor Haroldo no dia 15, de casamento. E pelo seu Kleber, também aniversário. Oramos por ele também no dia 16, que Deus possa estar abençoando aí os nossos irmãos, dando a eles força, saúde, e que eles possam sempre estar na presença do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais um momento, por mais um estudo bíblico. Somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Somos gratos pelos aniversariantes também, a irmã Raquel, o seu Kleber, também, ó Deus, o pastor Haroldo e a irmã Mirielle, aniversário de casamento. Pelo Abelar, que o Senhor possa também estar abençoando a vida deles. Esses são os nossos aniversariantes. Pedimos a Deus que o Senhor dê o teu cuidado, dê a direção, dê a força aos teus servos. Também, ó Deus, pedimos pela Rita, pela Marli, que o Senhor conforte o coração delas, ó Deus. Elas que perderam filhos e necessitam do teu consolo, da tua direção. Que a tua graça e a tua bondade possam estar sustentando essas mães. Também, ó Deus, nós te pedimos pelos afastados, incomode aqueles que estão distantes da tua igreja e também de ti, para que eles possam, ó Deus, retornarem à tua casa e estarem renovando uma aliança contigo. Também, ó Deus, nós te pedimos pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, a irmã Gesilda, que o Senhor possa estar abençoando, Dona Nilza também, Dona Delvira, irmãos, ó Deus, também que já estão melhores, mas requer também um cuidado especial. Dona Ione, abençoe tua serva, abençoe Dona Germa, cuidando da sua saúde física e também emocional. Pedimos, ó Deus, pela igreja, pela saúde da nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. E pedimos a Deus pela nossa retomada, pelo nosso retorno aos cultos no templo. Que o Senhor, ó Deus, nos mostre quando e como devemos fazer isso. Que a tua graça e a tua bondade possam nos orientar, que possamos ser sensatos, sermos obedientes à tua palavra, sermos, ó Deus, sábios nesse momento, para fazermos tudo para glorificar o teu nome. E agora que vamos estudar um pouco mais a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, nós vamos, como eu disse, iniciar esse estudo. Aqui o autor começa com duas experiências, nomes fictícios, é claro, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa introdução. Cercada de lembranças sombrias, Rosana mal conseguia sobreviver cada dia. Seus pecados sexuais do passado e tentativa de suicídio a perturbavam diariamente. Desde que Tiago, seu marido, soube dessas coisas, logo depois do seu casamento, tentara apoiá-la. Mas o fato de Rosana ter escondido os seus pecados dele apenas aumentava os sentimentos de culpa dela. É interessante que ela conhecia a palavra e houve, erros, falhas, mas ela ter escondido, não ter confessado, isso trouxe problemas sérios na vida dela. Uma delas foi o sentimento de culpa. Dia e noite, uma nuvem depressiva pairava sobre ela à medida que relembrava o passado. O fato de ter cometido tais pecados como cristã apenas aumentava a sua tristeza. Ela sabia o que era certo, mas agora odiava a sua vida. Porque o pecado, na verdade, ele afronta a gente, né? Satanás ele é um acusador. Um dos nomes dele é acusador. Então, como ela não confessou e ela escondeu, isso trouxe sentimento de culpa, trouxe também ódio até pela sua própria vida. Antônio, agora essa é uma outra experiência. Antônio também era perturbado por seu passado. Sua empresa falida de ferramentas acumulava dívidas e seus planos de enriquecimento rendiam um pouco mais que miséria financeira para ele e sua esposa. Explosões de raiva se tornaram comuns todas as noites. Sua crescente bebedeira e ira só o distanciavam de Janete e dos filhos, o que resultou num divórcio amargo. Então, o caso de Rosana, pecado não confessado, sentimento de culpa e até ódio da sua própria vida. Antônio, passando por problemas profissionais, teve explosões de raiva e essas explosões de raiva trouxe, então, uma crescente bebedeira, ira, que isso só trouxe também o divórcio. Então, você vê situações atuais, situações que, infelizmente, são naturais nos nossos dias, que trazem problemas, que muitas das vezes são más lembranças, que não foram superadas, não foram vencidas, e trouxe, então, problemas também no presente, no caso, problemas no relacionamento, ali com Antônio, com a Janete, de ter havido divórcio, e no caso também da Rosana, um sentimento de culpa e até um desprezo por ela mesma. Será que existe ajuda e esperança para Rosana e Antônio? E para outros que sofrem por causa do seu passado? As lembranças do passado perseguem você? Será que existe alguma lembrança lá do passado, de 20, 15, 30 anos, 10 anos, 5 anos, que ainda consegue ser presente na sua vida? As lembranças podem atormentar ou incapacitar você. Se você luta com o seu passado, não está sozinho. O que o autor quer falar nessa última frase aqui é que você, se o passado ainda atrapalha você, ou se o passado ainda é presente na sua vida, ele quer mostrar que você não está sozinho. Ou seja, que Deus está com você, que Deus estará te ajudando, que Deus estará acompanhando, fortalecendo você. Ou seja, você não está sozinho em meio ao passado. Deus, em sua palavra, fornece a solução para esse problema persistente. Uma solução poderosa e transformadora, além do que poderíamos imaginar. Como Deus faz isso? Então, nós vamos tratar, irmãos, muitos textos bíblicos. Hoje, inclusive, eu separei aqui alguns textos para nós passarmos para os irmãos, se os irmãos depois quiserem anotar. São textos pontuais, textos importantes para aquele que vive um passado, ou as más lembranças
ainda são presentes na sua vida e isso vem atrapalhando você, vem dificultando o seu relacionamento, às vezes conjugal, ou o seu relacionamento com seus pais, ou profissional, ou até mesmo com Deus, na igreja. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção e pudesse levar muito a sério esse estudo que vai aí durante algumas quintas-feiras, para que você possa então aprender. Eu também vou estar aprendendo junto com você como superar as más lembranças do passado. Primeiro, nosso alvo é a transformação da lembrança. Então, o primeiro ponto aqui é isso. Nosso alvo é a transformação da lembrança. Vamos começar definindo nosso alvo. A maioria daqueles que sofrem por causa das más lembranças simplesmente querem que elas desapareçam. Eles me dizem: eu só quero esquecer o passado. Queria que ele fosse embora. O que eles querem, pura e simplesmente, é um apagador de lembranças. Será que realmente esse é o melhor remédio? Se a erradicação do passado é nosso alvo, o mundo oferece uma lista de escapes. Você pode anestesiar a memória pelo uso do álcool ou da droga. Então, se você quer apagar o passado, esquecer as mazelas da vida, você pode então beber todas, ou se drogar, ou se prostituir, e você acaba vencendo o passado. Será que essa é uma maneira? O mundo te oferece isso. Você está muito triste, os problemas na vida, são coisas lá no passado, que ainda são presentes na minha vida. Toma aqui uma bebida, bebe aqui uma cachaça, toma uma cerveja, vamos tomar, vamos sair, esquece isso, esquece o passado, apaga o passado. Será que essa é a melhor maneira? Não, essa não é a melhor maneira. O que todos eles têm em comum é querer se livrar das más lembranças, só que de maneira errada. Por outro lado, alguns supostos colaboradores parecem querer ignorar o problema e insistem no alvo alternativo, um plano para esquecer o passado. Alguns cristãos apelam para Filipenses 3,13. Eu creio que esse texto é um texto que muitos pastores já falaram, ou muitos líderes, ou muitos irmãos, até com boas intenções, já falaram esse texto para aquelas pessoas que querem superar o passado. Qual é o texto? Filipenses 3,13 diz: esquecendo das coisas que ficaram para trás, insistindo para que pessoas atormentadas por más lembranças assumam a atitude de que o que passou, passou. Então esse texto de Paulo, ele diz isso: esquecendo-me para as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então, um líder pode falar assim: esquece isso, apaga isso e avança com Cristo, olha para Cristo e vai esquecendo isso. Ali até com uma boa intenção, você acaba falando isso. Mas será que o que o texto quer dizer? O que o apóstolo Paulo quer dizer nesse texto? Paulo não fala aqui de esquecer os pecados passados. Ele fala sobre o modo como ele tentou agradar a Deus por meio das suas conquistas religiosas, em vez de por meio de Jesus. Paulo não ensina o povo a simplesmente esquecer seus passados de delitos. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele fala do chamado dele com Cristo Jesus, esquecendo-me para aquelas coisas que estão para trás, apagando essas que estão para trás, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui é o seguinte: olha, eu tenho chamado de fazer a vontade de Deus. Então eu deixei tudo para seguir a Cristo. Eu deixei tudo para caminhar com Cristo. Então eu esqueci isso tudo para servir a Cristo. Então em nenhum momento aqui o apóstolo fala de pecado, que você tem que esquecer lá os pecados, ou esquecer às vezes os sofrimentos que você passou, ou as lutas que você travou, ou as lembranças que você teve, dessa maneira. Não. Ele quer dizer aqui nesse texto de Filipenses 3,13 o seguinte: do chamado dele, de ele ser um servo de Cristo, que ele deixou tudo para poder servir a Cristo. Esse aqui é um chamado dele. Ele não fala aqui de
esquecer o nosso pecado, ou os nossos pecados, os nossos delitos. Deus não quer remover suas lembranças, Ele quer redimi-las, Ele quer transformá-las em algo bom, algo que fará mais semelhante a Jesus. Suas más lembranças de pecados passados, mesmo os piores deles, podem ser oportunidades para crescimento e transformação de vida. Você não precisa evitar, fugir, encobrir ou se livrar do seu passado. Você pode reinterpretá-lo da maneira de Deus. O propósito de Deus não é apagar as lembranças ou negá-las, mas redimi-las. Olha, irmãos, olha como é interessante o que ele quer dizer aqui. Ele quer dizer que o propósito de Deus não é que você apague as suas lembranças, mas o propósito de Deus é transformar essas más lembranças em uma oportunidade de você glorificar e servir a Deus. Preste atenção nisso. Procure observar. Às vezes você está dando murro em ponta de faca. Às vezes você está lá se batendo, e chora, e remói. Ah, Deus, apaga isso de mim. Ah, Deus, por favor, eu estou sofrendo muito com isso. E às vezes Deus quer te ajudar. Mas Ele quer pegar essa má lembrança que você teve lá no passado e transformar ela em uma oportunidade de você testemunhar do Evangelho de Deus. Às vezes aquela má lembrança que você teve, ali você pôde observar o livramento que Deus te deu, o cuidado que Deus te deu naquele momento, naquela cena, que às vezes continua na tua mente. Então Deus quer transformar essa situação, essa má lembrança que você teve lá no passado, em algo bom, para que Deus possa ser glorificado e você possa testemunhar de um livramento, que você possa testemunhar que você deu a volta por cima pela graça de Cristo. Então, o alvo do nosso, os irmãos estão entendendo aqui que o alvo do nosso estudo, e esse estudo vai desenvolver exatamente isso, é você pegar aquela má lembrança que você teve lá no passado e saber que Deus pode transformar aquilo ali em uma oportunidade de você glorificar o nome dele. É claro que ele pode também deletar tudo, né? Ele tem poder para deletar. Às vezes ele não quer deletar, às vezes ele quer pegar essa situação e transformar em algo produtivo na tua vida. Nós vamos comprovar isso na Bíblia, aonde Deus ele permitiu algo ruim acontecer e a pessoa ela reconheceu que aquele mal que ele recebeu, Deus transformou em bem. Deus transformou em bem. Uma perspectiva bíblica sobre as lembranças. Como Deus pode redimir suas recorrentes lembranças de falhas passadas? Dando a você as suas perspectivas a respeito delas. Uma perspectiva de fé e esperança centrada no Evangelho o ajudará a perceber três coisas. Então nós vamos, irmãos, destacar aqui três coisas baseadas na Bíblia, uma perspectiva bíblica sobre as lembranças. A primeira, Deus estava presente em seu passado. Então quando você passou aquela situação difícil na sua vida, grave, que está na tua memória até hoje, Deus estava lá também. Tá? Deus estava presente lá. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus estava presente lá naquele passado, naquela luta que você estava travando lá, Ele também estava presente. Ele não estava dormindo, ou de férias quando você fez ou disse as coisas ruins que agora o atormentam. E às vezes você não disse nada, você foi vítima da situação. Mas Deus estava presente quando você falou alguma coisa ruim, quando você cometeu alguma coisa ruim, ou quando alguém cometeu com você alguma coisa ruim. Deus estava presente lá naquela situação. Ele agora quer transformar o seu passado em algo bom. Essa é a perspectiva que José exemplifica em Gênesis 50, 20. Então eu gostaria, irmãos, de colocar esse texto como texto base
Texto base, Gênesis 50, 20. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 50, 20. É a história de José. Então você pode abrir a sua Bíblia, Gênesis 50, o versículo 20, e nós vamos ler aqui o que José fala com os seus irmãos. Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha o que José fez. Nós conhecemos a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José sofreu. José foi para a casa de Potifar, e ali foi um homem muito próspero, abençoou muito Potifar, mas depois houve uma calúnia, e ele ficou preso por muitos anos, sofreu, e aí ele saiu da prisão, interpretou o sonho de Faraó, e Faraó o tornou como governante do Egito. E aí, de repente, houve uma fome em todo o Egito, e os irmãos de José foram então pedir alimento, comprar alimento ao Egito, e encontraram com José, sendo que os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os seus irmãos. E é interessante, isso se encontra lá em Gênesis 45, e nós podemos já ler esse texto de Gênesis 45, os versículos 5 ao 7, diz o seguinte: Agora, pois, quando José dá-se conhecer aos seus irmãos, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, José tinha a oportunidade de se vingar do mal que os seus irmãos fizeram. José poderia agora se aproveitar e se vingar, matar, destruir a sua família, mas ele disse: olha, aquilo que vocês fizeram comigo, aquela maldade toda, agora eu vou poder dar de comida a vocês e ajudar vocês a não morrerem de fome. Então, essa foi a palavra de José em Gênesis 45. Quando Jacó morre, o pai de José, os irmãos de José procuraram José, dizendo: olha, será que agora José vai matar a gente, vai prender a gente? Porque agora nosso pai faleceu. E aí os irmãos procuram José, e José fala aquele texto que nós lemos lá de Gênesis 50, 20, que diz: olha, o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então, irmãos, o que nós queremos mostrar é o seguinte: que Deus, naquele mal, naquela lembrança que você tem na sua vida, lá no passado, que você fez de errado, ou que fizeram com você, Deus estava presente. Assim como Deus estava presente lá com José, naquele momento onde José foi vendido pelos seus irmãos, aonde também Deus estava presente com José lá na prisão, também antes, na calúnia também da mulher de Potifar, Deus estava presente com José em todos esses momentos. E aí, quando os irmãos de José chegaram, então, Deus também estava presente, e José disse: o mal que vocês intentaram, que vocês tentaram contra mim, Deus transformou, Deus mudou em bem. Então, o alvo, irmãos, de Cristo é transformar essa lembrança em algo bom. Essa má lembrança que você teve, ou que você ainda tem no seu pensamento, também está lá no seu coração, Deus pode transformar essa má lembrança em algo bom. E pode ser uma oportunidade de você crescer mais espiritualmente, de você glorificar a Deus. Um outro texto também, irmãos, é Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 é o texto mais conhecido. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu vou estar lendo o texto, Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é difícil nós entendermos esse texto. Às vezes nós
falamos eles para alguém, né? Falamos esse texto para alguém, recitamos esse texto para alguém, ou às vezes alguém recita para nós esse texto, um texto muito conhecido, mas é muito difícil você praticar esse texto. E num momento difícil da vida, a gente precisa exercitar esse texto, entendendo, compreendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus pode usar um mal, permitir um mal na nossa vida para contribuir também na nossa vida. Deus pode permitir o mal na nossa vida e transformar esse mal em bem. E essa transformação, a gente precisa entender que Ele estará conosco, sempre estará conosco. Ele pode permitir alguma coisa acontecer, mas Ele também afirma, declara que estará conosco nessa situação difícil. E Ele pode também transformar esse mal em bem, trazendo então um crescimento espiritual na nossa vida, consertando às vezes alguma situação na nossa vida, transformando alguma situação na nossa vida, unindo a família, a gente crescer espiritualmente, enfim. O plano dele, a criatividade dele é muito grande, então a gente precisa apenas estar ali no centro da vontade dele e compreender que ele sabe o que faz, apesar de às vezes ser algo difícil para nós, que dói muito o nosso coração, mas ele pode pegar aquela má lembrança que você teve e transformar ela em bem. Assim ele fez com José. E assim também Paulo ensina a igreja de Roma, que sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um outro texto, irmãos, é Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 também fala dos planos de Deus, dos pensamentos de Deus. Diz assim: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, na linguagem atualizada, na linguagem que eu estou lendo aqui, começa dizendo, eu que sei. Então, Deus sabe o que faz, nós não sabemos. Às vezes, naquele momento, aquela lembrança que você tem, ela foi algo tão ruim, tão desgastante, tão difícil, ou que você cometeu, ou que você foi acometida, mas Deus sabe o que faz. E Ele quer pegar essa má lembrança que você tem e não apagar, mas transformar ela em algo produtivo, em algo que você possa crescer espiritualmente e glorificar a Deus. O seu passado, agora o ponto 2 diz que o seu passado não controla o seu futuro. O seu passado pode influenciar suas convicções e ações presentes, mas você não é refém daquilo que fez ou do que aconteceu. Você não está condenado. Pelo contrário, você é uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é muito importante, eu como uma nova criatura, mesmo tendo uma experiência má, ruim no passado, saber que Deus pode transformar ela em bem, e eu também procurar entender que o meu passado não controla o meu futuro, porque eu sou uma nova criatura. Então as coisas velhas se passaram, ou seja, Deus já perdoou, Deus já apagou isso, e eu não estou condenado. Mas eu fui um homem terrível, eu fui uma mulher terrível, não imagino o que eu já fiz na minha vida. Mas isso é passado. Se você não faz mais isso, é porque você é uma nova criatura. Então você não tem que ficar agora propagando o que você fazia. Mas sim acreditar que Deus já te perdoou e que daqui para frente eu serei então guiado pelo Espírito Santo de Deus e vou buscar não praticar mais as práticas que eu tinha
no passado. Agora, se eu fui refém, ou se fui melhor, não é refém não, se eu fui vítima de alguma situação lá no passado, agora eu sendo uma nova criatura, eu preciso dar essa liberdade para que o Espírito Santo trabalhe no meu coração e que eu não fique lá relembrando os acontecimentos que ocorreram comigo, para que não atrapalhe ou não prejudique o meu futuro, sabendo que o meu passado não controla o meu futuro, porque o meu futuro está nas mãos de Deus. Se está nas mãos de Deus, Deus não quer que eu fique relembrando o que já passou. Se já houve o perdão de Deus, eu não preciso mais ficar mastigando ou relembrando fatos lá do passado. Agora tem dois textos aqui, irmãos, de Provérbios. Um é Provérbios 4, 23, que é um texto bem conhecido, que eu tenho falado bastante com os irmãos, que é sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é um órgão importante, né? A gente sabe que fisicamente é o mais importante, mas ele fala aqui dos sentimentos da vida, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Nós vamos estar lendo agora Mateus 7. Então, Salomão, na sua sabedoria, ele fala: olha, se você for guardar, guarda o teu coração. É claro que Tiago fala para nós guardarmos a língua, né? Mas se eu guardar o meu coração, a minha língua também será guardada. Porque se eu guardar o meu coração em Cristo Jesus, automaticamente o que vai ser da minha boca vai ser para edificar, para abençoar, para construir e não para destruir. Então, uma das armas que nós temos, claro, auxiliados pelo nosso Pai Celestial, para vencermos então, ou transformarmos o passado em algo bom, em algo produtivo na nossa vida, é guardar o nosso coração. Pedir a Deus para que as fontes que saiam da nossa vida possam ser fontes que agradam, que glorificam a Deus. Então, para que isso aconteça, eu preciso estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Não tem como eu vencer o passado, as más lembranças, sem ter uma direção de Deus. Como José, de frente ali, daquela turma toda, que eram seus irmãos, tivesse assim, a sabedoria e a coragem de dizer: olha, eu perdoo vocês, eu amo vocês. E ele beijou os irmãos. Igreja, isso é fantástico. Ele podia estar ali, estava com a faca e o queijo na mão para se vingar e destruir os seus irmãos. Mas ele preferiu o quê? Abençoar, cuidar, dar a comida, dar o alimento, sustentar os seus irmãos. Quando seu papai faleceu, os irmãos ficaram apreensivos e preocupados: ele vai matar a gente, José vai matar a gente. Mas José disse: não, o mal que vocês fizeram comigo, Deus transformou em bem. Então, irmãos, é muito importante isso. E isso só é dito e só é feito para quem tem um coração inclinado para a palavra de Deus. Se você tiver um coração mau, se você não guardar o seu coração em Jesus Cristo, as fontes que sairão da sua vida serão fontes amargas, serão palavras destruidoras. Você quer se vingar. Isso não vai resolver, não vai adiantar nada. Bom, o outro texto é Mateus 7. Mateus 7, 14 a 23 é um texto que fala, então, que Jesus fala a respeito do que entra e do que sai da nossa boca. Marcos capítulo 7. Eu escrevi Marcos, mas abri em Mateus. Mas é Marcos capítulo 7, 14 a 23. O texto diz assim, Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Por que não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Então ele fala duas vezes: o que sai do homem se contamina. No versículo de número 15 e no versículo de número 20. Porque de dentro do coração dos homens, por isso que Salomão fala, para a gente poder guardar o nosso coração. Olha o que Jesus fala no verso 21. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o que contamina o homem não é o que você come, o que entra, mas o que sai. O que sai é que contamina o homem. Então, se dentro do meu coração eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio, isso vai me contaminar, vai me prejudicar fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Então, o cuidado que nós precisamos ter, só em Cristo nós encontramos o perdão para os nossos pecados. Só em Cristo nós encontramos, irmãos, a libertação das más lembranças. O que diz João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem é a verdade? João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu encontrando com Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, esse tudo se fez novo. Então, eu estou liberto. Então, eu preciso me libertar. As más lembranças, às vezes, me acorrentam. E isso vai me prejudicando, vai me sufocando. Então, em Cristo eu consigo encontrar a liberdade para as más lembranças. Ele pode não apagar essas más lembranças, mas ele pode transformar elas em algo bom. Como fez com José, ele pode também transformar a sua vida, a sua má lembrança em algo bom. Às vezes você pede para esquecer, mas muitas vezes Deus quer transformar isso, uma forma de você ficar mais próximo dele, glorificar mais o nome dele, em virtude de tudo que você já passou na vida, dos sofrimentos, ou fez algumas pessoas sofrerem. Ele pode transformar isso, essa má lembrança, em algo bom. A questão é: você confia no perdão de Deus e sua capacidade para usar o mal para o bem? Você considera isso em suas escolhas e reações? Então é exatamente isso. Você confia no poder de Deus? Confia no perdão de Deus? Confia na capacidade de ele usar esse mal para transformar em bem? José confiou, Deus honrou, Deus abençoou. Então o mesmo Deus lá que transformou o mal em bem lá na vida de José, é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Deus não mudou. Deus continua o mesmo, ele é imutável. Suas lembranças são resultado da sua interpretação do passado. Olha como é doloroso essa frase, né? Suas lembranças são resultado da sua interpretação do passado. O que você realmente se lembra não são os eventos passados em si, mas a sua interpretação daqueles eventos. Eles não são simples fatos, mas fatos interpretados. Isso significa que são passíveis de reinterpretação. Suas esperanças repousam nisso. A esperança do Evangelho pode ajudá-lo a colocar a interpretação correta do seu passado e transformá-lo em algo bom para você. É isso que o ajudará a superar o seu passado. O que o autor quer dizer aqui é a questão de você interpretar. Suas lembranças são resultado da sua interpretação do passado. Então, como você interpreta? Às vezes você interpreta as situações, os eventos, algumas cenas você começa a interpretar. Mas só que Deus pode fazer com que você possa reinterpretar isso de uma outra forma.
Então a minha comunhão com Deus, a minha confiança no poder de Deus, a minha confiança na capacidade de Deus pode fazer com que isso possa ser reinterpretado, possa ser transformado em algo bom. Então, irmãos, o nosso refúgio sempre será o nosso Deus, inclusive nas más lembranças. Se eu quero superar o meu passado, se o meu passado ainda é presente, eu preciso então confiar no poder de Deus, confiar no perdão de Deus, confiar na capacidade que Deus tem de transformar esse mal em algo bom. Como José, você pode tirar conclusões positivas sobre os propósitos todo-poderoso, plenamente sábios e amorosos de Deus para toda a sua vida. Vamos ver de novo Gênesis 50, 20? Essa foi a conclusão que José tirou. José podia tirar várias conclusões. Ele podia chorar, ele podia ficar com muita raiva ali, querer matar os seus irmãos, mas José disse isso: vós, na verdade, tentaste o mal contra mim. Então José falou assim: olha, vocês tentaram o mal contra mim. Vocês fizeram de tudo para me matar, me prejudicar. Porém, Deus o transformou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então José falou o seguinte: olha, vocês tentaram o mal contra mim, Deus transformou em bem, para que eu pudesse então abençoar vocês, conservar vocês em vida. Porque se eles não procurassem José, eles iam morrer de fome. Toda a sua família ia morrer de fome. Jacó ia morrer de fome, os irmãos de José, todos iriam morrer de fome. Mas Deus sabia, um dia eu falei, nos estudos, que Deus ele conhece o que vai além da curva. Então Deus sabe o que está por trás daquela curva, além daquela curva. Então por isso que é muito importante eu confiar em Deus, confiar na capacidade que Deus tem para transformar aquela má situação em algo bom. Eu quero concluir, irmãos, com o Salmo 78, o versículo 11. Salmo de número 78, o versículo de número 11. Diz assim: esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. É um texto bem pequenininho, mas que a gente precisa fazer uma análise dele, porque o salmista aqui, e é o Salmo de Asaf, ele estava falando da providência divina, ele estava falando do cuidado de Deus. Depois vocês podem até fazer a leitura de todo o capítulo. E ele então, no versículo 11, ele aborda o seguinte: olha, esqueceram das maravilhas de Deus, esqueceram-se dos prodígios, das obras de Deus. E eu pergunto para você que é um salvo em Jesus Cristo, você esqueceu das obras de Deus? Esqueceu dos sinais, das maravilhas de Deus? Esqueceu que o Deus que você serve é o mesmo lá de José e é o mesmo de hoje e será eternamente? Confie em Deus. Confie que Deus pode transformar essa má lembrança em bem. E às vezes você está orando até de maneira errada, e até usando um texto como a gente usou lá de Filipenses 3,13. Apaga isso, passa aí um apagador nisso e apaga isso, não esquece isso. Deus quer pegar essa situação que fez você às vezes chorar, ou fez alguém chorar, essa má lembrança, Ele quer fazer isso e transformar ela em bem. Ela quer fazer com que você possa então relembrar do cuidado de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus sobre a tua vida, e quer fazer com que essa situação possa ser uma maneira de você glorificar o nome dele e, às vezes, quem sabe, até abençoar muitas vidas. Através daquela experiência ruim que você teve, ou que você cometeu, ou que foi acometido, para que você possa abençoar muitas pessoas, para que você possa estar mais próximo de Deus, para que você possa glorificar o nome de Deus. Pense nisso. E vamos observar mais a palavra de Deus e observar também as obras e as maravilhas que Ele tem feito. Lembra que Deus te ama, que Deus já te perdoou e vai continuar te perdoando, e que Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Vamos orar?
Pai de amor, muito obrigado por esse estudo. Estamos iniciando uma nova fase, um assunto, ó Deus, atual, importante, que o Senhor nos ajude a falar aquilo que é da Tua vontade. E que Teu Santo Espírito vá trabalhando em cada coração, para que possa compreender a Tua palavra, e saber, ó Deus, que o Senhor tem os seus pensamentos, tem a sua vontade, e que muitas das vezes não é aquilo que nós pensamos, ou também não é a nossa vontade, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que os seus pensamentos sempre serão de paz, pensamentos que irão construir. Então que nós possamos compreender a tua vontade e buscar em ti a esperança, a solução para os nossos problemas. Estamos nas tuas mãos, nos dirige e nos oriente a cada dia. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.